Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, estamos de volta para a segunda parte desta parola de número 135, a oitava dentro do tema Sermão do Monte. Estamos avançando fortes e firmes, acelerados na unção, para conversar com você que está aí deste lado, do outro lado da câmera, da outra ponta do fone de ouvido, enfim, aonde você estiver agora, acompanhando o canal dos Paroleiros. Estamos aqui dando sequência, então, no primeiro bloco, que a gente está aqui, vamos chamar carinhosamente aqui de Eu, Porém, Vos Digo, esse novo trecho, vamos dizer assim, né? Então, vamos ainda algumas parolas para terminar o capítulo 5. Então, para você que está acostumado com o nosso canal de ter 4 parolas por mês dentro de um tema, você percebeu que a gente mudou um pouquinho o formato, até para a gente ter um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de profundidade na conversa, porque este tema ele é riquíssimo, e se você conseguir discernir, aprender e assimilar tudo aquilo que o Sermão do Monte tem para oferecer, a gente tem certeza que você vai decolar na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus, porque há muita riqueza em cada versículo desses 3 capítulos que estão aqui no Evangelho de Mateus. Oráculo 04, primeiro bloco foi marcante, eu diria. Vamos dar uma acelerada agora no segundo bloco, porque no primeiro bloco a gente ficou bastante concentrado no aspecto da didática, né? Vamos dizer assim, desse trecho do ouvistes do que foi dito, eu porém vos digo, e uma aplicação prática. E nesse segundo bloco aqui, vamos trabalhar especificamente o texto, né? Quando a gente vai chamar aqui de talvez, aqui na minha Bíblia, eu sei que a minha Bíblia não é a Bíblia que o Paulinho gosta, né? Mas aqui consta para mim como a lei do homicídio e da reconciliação. A gente não vai fazer essa divisão, porque a gente entende que essa divisão ela é posterior à Bíblia. A Bíblia nem foi dividida em capítulo, nem em versículo, era uma coisa só. É só para a gente poder agrupar as informações e tornar isso mais fácil para você que está aí nos acompanhando. Mas este trecho, então, que compreende do versículo 21 até o versículo 26, Jesus vai falar aqui do primeiro aspecto da lei que envolve relacionamento dentro do filtro do amor. Ou seja, não é só uma questão agora de lei fria, ou seja, para matar você realmente a pessoa precisa parar de respirar do outro lado, né? Então, ou você deu com a pedra na cabeça dele, ou você enfiou uma faca no cara. Naquela época não tinha arma de fogo, não tinha nada, né? Então, os homicídios eram diferentes, vamos dizer assim, mas Jesus ele ergue a régua e fala assim: olha, não adianta você não fazer, mas querer fazer, porque afinal de contas eu estou preocupado com o teu coração, não com a consequência, né? Porque tudo começa com o desejo de dentro do coração. Então, vamos trabalhar essa questão aqui do homicídio, da reconciliação, 04. Tá fechado seu mic. Amém, eu já estava aqui chorando, eu falei, passa por Paulinho. Não, mas voltando, né, agora versículo, para trabalhar o versículo, quando Jesus fala, não matarás, mas qualquer que matar, ele está citando ali eu tinha comentado na parola anterior, ele está citando 2 leis, né, numa frase só, e aí em seguida ele vai trabalhar essa questão de que quem se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo, né? Então, a gente vê a profundidade agora dos ensinamentos de Jesus, porque ele está trazendo agora para aquilo que a gente fala, para aquilo que sai dos nossos lábios. Então, a comparação primeiro foi com a lei, que era o que ele tinha que falar, eu comentei isso na parola anterior, que muitas vezes a gente fala o que sai da nossa boca acaba matando as pessoas, mas ele vai trazer para uma profundidade de um cuidado maior, de um zelo maior do nosso coração.
Então a gente precisa realmente estar cuidando daquilo que está saindo dos nossos lábios, para que a gente possa não estar ferindo outras pessoas. Você brincou, né, que não existia arma de fogo e tal, e realmente não existia. O único fogo que caiu dos céus, se eu não me engano, foi Eliseu, não foi? Que iam procurar lá o profeta e Deus mandou e aí ia fogo dos céus. Mas a gente trazendo para a época de Jesus, eles sabiam que isso era sério, acontecia. A gente pode ver passagens em que havia o apedrejamento, por exemplo. Era pego em adultério, né? E aí acontecia um apedrejamento. Tanto é que levam aquela mulher do adultério diante do Senhor, e ali talvez seja um bom exemplo para a gente, onde ele fala, olha, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Então ele estava trazendo e falou assim, olha, vocês estão julgando as pessoas, vocês estão fazendo algo contra as pessoas que vocês mesmos não têm tomado cuidado, não têm tomado cuidado para zelar na tua própria vida. E aí Jesus acaba tudo com uma frase só, se você não tiver pecado nenhum, pode atacar, não tem problema nenhum. Então Jesus acaba expondo o quê? Sempre o coração. Isso é muito interessante. Jesus, ele vai no coração, ele vai na ferida. Enquanto os homens, você falou isso na parola anterior, os homens estavam preocupados só com o exterior, ele estava indo sempre no coração. Mas isso não é uma brecha para o pecado. Porque ele termina falando para ela, né? Vai e não peques mais. Então, trazendo para isso que ele está aplicando agora com a morte, depois ele vai falar se você está... isso é bem interessante. Se você sabe que alguém... Agora ele vai para a segunda parte do que ele está falando, né, dessa parola aqui. Se você sabe que alguém tem algo contra você, não dá a tua oferta. Vai procurar a reconciliação. Porque você pode entregar a oferta e você pensa assim, a pessoa lá que tem algo contra mim, eu não tenho nada contra ela. Então Jesus, ele vai no cerne do problema, mas você sabe que precisa ser consertado algo. Então vai você lá e acerta isso, porque você sabe. Não deixa para lá. Ele chega a ser mais profundo, eu não lembro se é ele, se é Paulo, que fala para você levar até 1, 2 testemunhas e depois até diante da igreja. Se eu não me engano, é Paulo que fala isso. Então, assim, o que é mais importante? É consertar. O mais importante é não ferir alguém com as suas palavras. Porque matar é o extremo, né? Ferir com palavras pode ser o início. Quer dizer, o início é o coração. Ferir com palavras seria o extremo no comparativo desse momento aqui. E aí você saber que alguém também tá chateado com você por algum motivo que aconteceu entre você e uma outra pessoa, olha que interessante, eu não quero que você sacrifique, eu quero que você conserte. Depois você pode até sacrificar, você vem cumprir a lei, os rituais. O mais importante não é você, de repente, levantar a tua mão no louvor, é você saber que tem um irmão lá que tá mal contigo, e você procurar esse teu irmão para um conserto. Então, o sarrafo subiu, e aí, se a gente for examinar a lei por lei aqui, onde ele vem trazendo uma nova conscientização do que é melhor para fazer com base na própria lei, a gente vai ver que tem muito a ver até com a gente se submeter à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, Arthur? Você entregar uma oferta maravilhosa no altar, ou você consertar com teu amigo, com teu irmão que tá chateado com você? Pô, mas é uma oferta, vai reformar o templo. Não, olha que coisa doida. É a gente olhar para a oferta da viúva, pobre. Muita gente estava... Não, mas olha, é diferente, porque a situação com que ela está entregando a oferta dela é completamente... Então, o valor de Jesus é completamente diferente do valor do ser humano. Deixa eu antes de passar para o Paulinho, Paulinho, eu quero te fazer uma provocação, mas eu quero complementar uma coisa que o Xandão falou. Certa vez eu li num livro, não vou lembrar agora qual livro que era, eu estou lendo bastante ultimamente, mas o autor ele fala que a gente pode, em determinadas situações, apresentar a nossa ofensa como uma oferta ao Senhor. Ou seja, a pessoa tem algo contra mim e eu, por justiça, eu tenho algo para receber.
porque eu fui injustiçado pela ofensa. Eu abro mão dessa justiça e falo, Senhor, aquilo que cabia a mim por justiça, eu entrego ao Senhor como oferta. Então, isso me veio no coração agora, Chan, quando você fala exatamente isso. Se você tem uma oferta para entregar e você sabe que tem algo contra você, né? Alguém com algo contra você, vai lá, se reconcilia. Quando você se reconcilia, isso gera entre aspas, muitas aspas, né? Isso gera um crédito no reino dos céus. Esse crédito você entrega como oferta, né? O Paulinho, eu queria fazer uma provocação com você agora aqui. O Xandão falou uma coisa, né? E eu falei no final do primeiro bloco a respeito de cuidar do coração, né? E a preocupação de Jesus era o coração desde o princípio. E a palavra vai falar aqui que se você não matar, mas basta você falar ou basta você querer, isso já vale. Aqui seria um reforço, na verdade, do versículo que fala que a boca fala que o coração está cheio? Sim, sem dúvida. Até mesmo porque é nesse mesmo contexto que Jesus vai trazer esse ensinamento, né? Aliás, repete para mim os subtítulos que a sua Bíblia traz para esse bloquinho que nós estamos trabalhando. A lei do homicídio e a lei da reconciliação. Legal. Essa é a base que Jesus usa, porque conforme o ensino anterior, 17, 18, 19 e 20, Jesus ele foi muito enfático em dizer, o meu objeto de trabalho é a lei, eu não vim abrogar a lei, eu não vim revogá-la, mas eu vim fazer cumprir, né? Então, legal, o editor, o redator que colocou o subtítulo aí na sua Bíblia, ele entendeu em qual lei Jesus se baseia. Mas Jesus, na verdade, ele usa desta lei, né, a lei do homicídio, a pena do homicídio, ele sobe a régua e entra no assunto desentendimento, e quando ele vai falar acerca de uma aplicação prática, você percebe que a lei ficou para trás. A lei do homicídio ficou para trás. E ele se concentra na questão do conserto. Então, se eu fosse colocar um título, definitivamente eu não colocaria esse título. Porque aqui, Jesus ele está usando uma lei como base para ensinar um princípio, né? E não para revisar a lei apenas. Não para revisar apenas a lei. A lei, de fato, foi revisada. Ele revisitou ela. Ele olhou ela com detalhes, como eu falei lá no primeiro bloco. Mas, mais importante do que a lei, é o princípio que Jesus queria ensinar aqui. E olha só, é que a coisa vai se desvendando no decurso do tempo. Mas já há, nas dispensações, já há no coração de Deus, você usou no bloco passado, a dimensão da relação que nós devemos desenvolver para que a gente entenda os propósitos de Deus da nossa vida, ou as dimensões, a dimensão vertical do nosso relacionamento com Deus, a dimensão horizontal do nosso relacionamento uns para com os outros. Legal. Já há no coração de Deus, lá, quando ele transmite o decálogo, né, os 10 mandamentos, essa intenção muito clara. Quando os primeiros 4 mandamentos apontam para cima, apontam para a relação do homem para Deus, né, para com Deus. E os outros 6 mandamentos dizem respeito a relacionamentos interpessoais, né? Quando há o não matarás, quando há o não cobice, quando há o não roube, né? Quando há o não minta, não levante perjúrio, enfim. Há essa intenção no coração de Deus muito clara. E Jesus vem trazer isso à luz, ele vem desvendar, ele vem tirar, né, o véu, tirar a venda dos olhos dos seus ouvintes, né? Então, de fato, se a gente for ser expositivo, olha como essa transformação acontece. Vamos ler a partir do 21.
ouvistes o que foi dito aos antigos. Então aqui está o objeto, aqui está a lei. Não matarás. Né? Ok, então aqui é uma lei de âmbito relacional, certo? O que o matar era? Matar é tirar a lei é tirar a vida de alguém, né? Então diz respeito mera e exclusivamente à relação deturpada de um com o outro, tá? Mas o texto continua dizendo, porque aquele que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, o assunto morte mudou, né? Eu não digo que a morte sumiu, mas a morte do relacionamento, a morte da proximidade, a morte do carinho, a morte da reciprocidade, a morte da mutualidade, aqui Jesus sobe a régua. A revisão que Jesus faz é isso daqui. Gente, não é só para não matar por conta do defunto, né? Por conta de tirar a vida, né? Não é só não matar para que você não seja réu do juízo. É não matar por causa do outro. Jesus, ele está voltando o olho do ouvinte, tirando o olho da consequência pessoal, né? Tirando os olhos do seu ouvinte da consequência pessoal. Por quê? Porque ouvistes o que foi dito. Se você matar, você vai ser réu do juízo. Então, se eu matar, eu vou sofrer consequências. Jesus, ele está tirando os olhos da consequência pessoal e ele está dizendo, você, quando mata, estabelece uma consequência para outro e você não tem esse direito. Você não é o dono do outro. Você não é o doador da vida do outro. Né? Você não colocou, você não deu a vida para o outro, você não tem direito de tirá-la, você não tem direito de determinar nada sobre a vida do outro. Né? Então Jesus, ele inverte o ponto de vista que vinha sendo ensinado pelos doutores da lei. Né? Ele diz, não é por causa, não é só por sua causa, né? Mas é por causa do outro. Então, quando Jesus vai resumir os mandamentos, ele faz isso de uma forma extremamente baseada nesse princípio. Como eu disse, muito mais do que a lei, né? Muito mais do que a letra da lei, mas o princípio que rege a lei. A lei não é só por sua causa, mas é por causa do oikos, do corpo, né, da casa, do lugar de convívio, por causa dos demais. Continua a leitura, ó. Portanto, se trouxeres... 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Né? Então, agora a questão não é o matar. A questão é a cólera contra o outro. Agora Jesus, ele traz o contra o outro para o assunto. Agora sim, então, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. A palavra oferta aqui, ela precisa ser contextualizada. Qual culto tinha oferta no Antigo Testamento? Todos. Em todas as oportunidades, o povo tinha alguma dimensão de oferta. Então, Jesus, ele está falando de qualquer dimensão de culto que vai ser prestado. E olha que interessante como a coisa é com o outro e não só consigo. Ó. Portanto, se trouxeres a oferta ao altar, e aí se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é que você tem alguma coisa contra o outro. É que o outro tem contra você. Cara, você está de coração limpo, quem está com o coração sujo a teu respeito é o outro. Qual que é a lógica que a gente carrega? A lógica minha é a seguinte, se eu tô com uma mancha no meu coração, eu preciso trabalhar para limpar a mancha do meu coração. Mais uma vez, Jesus está falando, cara, o problema não é só você. A questão não é só contigo. Para de ser egoísta. O seu irmão está com uma mancha. O culto dele está comprometido. Então você vai lá, olha a visão de corpo, muito antes de Paulo escrever 1 Coríntios 12. Né? Jesus fala, você vai lá, proporciona que o coração do outro seja limpo, né? Você vai lá, conserta isso, e aí o culto é pleno, aí o culto é perfeito.
O nosso conceito seria exatamente o contrário. Se eu tenho uma treta com meu irmão, aí sim vale a pena eu botar a cara a tapa e ir lá resolver. Mas não, Jesus ele disse, se a treta é de lá para cá, é do teu irmão para com você, você está com o coração limpo, você está em paz, mas ainda assim, isso é diferente de muitas teologias que a gente ouve hoje, ainda assim você sabe que o outro, ele está carregando alguma coisa que está tornando o fardo dele mais pesado, e você tem participação nisso, né? Ainda que você esteja com o seu coração limpo, a sua intenção não foi machucar ninguém, a sua intenção não foi ferir ninguém, a sua intenção não foi insultar ninguém, mas se há alguma mancha, que em algum cantinho tem o teu nome escrito, vai lá, ajuda a limpar essa sujeira, para o culto do outro ser também um culto aceito. Aí Jesus continua, né? O 25 diz, concilia-te depressa, é urgente, concilia-te depressa com o teu adversário. Olha como o sujeito que tem uma mancha contra mim é tratado por Jesus, né? Concilia-te depressa com esse adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e te entregue ao oficial, ou seja, para que o assunto não aumente. De repente você não está com mancha nenhuma no coração. Mas, cara, à medida que alguém tem alguma espécie de rusga, que tem o teu nome escrito lá no cantinho, enquanto isso não for arrumado, o sujeito ele vai olhar para você com uma hiperfragilização dos seus sentimentos e cada vez você vai parecer pior para ele. Aí é a hora que o cara chega no juiz, né? Aí é a hora que o assunto voa, alcança proporções que são terríveis. E aí Jesus fecha esse ensino, dizendo, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali. Cara, você não tinha treta. Agora você está totalmente dentro dela, porque você não tomou um posicionamento. Né? Então, olha que tremendo que Jesus está sendo aqui, quando ele quer deixar claro, em cima de um mandamento, um princípio. Ele lança a mão de um mandamento, mas ele ensina um princípio muito maior, que é um princípio de corpo, de mutualidade, de relacionamento. E o quanto essa visão de mutualidade, relacionamento, reciprocidade interfere na minha caminhada, inclusive com Deus. É aquela dimensão de 4 leis que apontam para o meu relacionamento com Deus e de 6 leis que apontam para o meu relacionamento com o próximo, que já estava lá no Decálogo, mas que Jesus agora vem desvendar de uma forma tremenda, e a assinatura, o ponto final, vai ser quando ele resume a lei, dizendo, ama a Deus, mas ama também o próximo. É engraçado como relaciona essa... Enquanto você falava, Paulinho, para a gente aqui, a questão da oferta está diretamente linkada a um princípio de honra, né? Honrai ao Senhor com as suas ofertas, tal. Então a oferta sempre está linkado para a gente aqui a um princípio de honra. E quando você para e lê esse texto, é como se estivesse dizendo a seguinte coisa: olha, com a mesma honra que você está tratando a Deus com a sua oferta, olha para o seu próximo e honra ele também, porque a necessidade dele é tão importante quanto a tua. Coloca ele num lugar de importância que ele possa perceber que você se importa. Você se importa Arthur, e até um pouco longe, até indo um pouquinho mais longe, aonde essa honra vai levar. Porque no final das contas, Jesus ele está dizendo assim, ó, qual oferta o Pai prefere? Né? Você vir com o seu recurso, com o seu envelope, com o seu cheque preenchido dentro do envelope, ou fazer o seu Pix gordo para a conta da igreja, ou a tua oferta ser a tua humilhação, a tua oferta ser a tua humildade, que vai salvar a vida do outro e poupar a sua, né? Então, no final das contas, mais uma vez, tirando os olhos do terreno e voltando os olhos para o céu, Jesus ele fala, você pretende dar uma oferta que vai servir para consertar a parede do templo, ou você prefere uma oferta que conserte vidas?
Cara, glória a Deus por tudo que foi falado. Fiquei pensando aqui em duas coisas que você foi mencionando aí, Paulinho. Uma foi a mancha no coração, né? Que a gente precisa realmente limpar, porque nem sempre a sujeira ela é grande, né? Se você tiver com uma camisa branca e um pontinho de sujeira nela, todo mundo vai reparar. E quanto mais a gente se aproxima do Senhor, vai ficando cada vez mais notório. A gente quer tirar, mas as pessoas também veem isso. Eu lembrei de um testemunho de uma amiga minha lá da igreja, vocês conhecem a igreja que eu congrego, a questão do ministério profético, que ela foi assaltada numa passarela, né, aquelas que você passa por cima da Dutra ali, né, e ela desejou a morte do ladrão. E ela foi para a igreja. Quando ela chegou na igreja, o pastor, né, o nosso pastor presidente, saiu entregando palavras e falou assim, olha, tem pessoas que precisam se consertar com Deus. E pegou ela, falou, vai lá para o altar se consertar. E ela ficou pensando, mas o que eu fiz de errado, né? Estou em santidade, isso, aquilo, tal. E ela foi para o altar, pediu perdão, mas no final ela procurou ele. Ele falou assim, pastor, por que Deus mostrou? Ele falou assim, você não desejou a morte do ladrão? Eu falei, cara, ele nem sabia que ela tinha sido assaltada. Quer dizer, Deus revelou ali naquele momento. Mas olha, e aí eu fiquei pensando assim, não tem como a gente esconder nada de ninguém. Então, precisa realmente a gente estar cuidando do coração. Acima de tudo, guarda o quê? Guarda o teu coração. De pegar tudo que Jesus ensinou aqui. E eu não tinha pensado, né? Estou sendo muito sincero quando você falou da consequência. Olha, vai ter uma consequência. Se você não obedecer o que Jesus está falando, que é de ir lá e se consertar, uma hora vai ter a consequência. Se você não limpar o teu coração, vai ter consequência. E nisso que você foi falando, eu lembrei da consequência até da Santa Ceia. Quem toma indignamente, né, vai o quê? É por isso, porque você toma indignamente, você está fraco, está doente, ou chega a ponto até de morrer. E aí, num evangelho, talvez hoje, de facilidades, a gente não olhar para essas pequenas coisas que Jesus foi ensinando no início, a gente pode estar cometendo esses erros, deixando o nosso coração sujo, e muitas vezes a gente fala assim, pô, por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo buscar? É porque o nosso coração está tudo entulhado. Ele precisa ser limpo, né? Liberar perdão, receber perdão. E para encerrar aqui a minha fala, eu gosto muito de citar isso quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Olha que interessante, ele está ensinando o modo de orar. O perdão não é o primeiro ponto, o perdão é dos últimos. Mas o perdão é o único ponto que ele volta depois da oração. Depois que ele ensina a oração, ele fala, olha, se vocês não perdoarem, né, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. E aí eu quero trazer o perdão para a limpeza do coração, para o conserto, para o cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes eu não estou conseguindo orar, não é porque o dia está corrido, né, é porque está tudo sujo. E aí a gente precisa olhar para o trono de graça mesmo, entrar diante do Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque com palavras eu tenho matado pessoas, eu não tenho consertado o que precisa ser consertado, tenho tomado a ceia indignamente. A gente precisa fazer essa avaliação. Paulo vai dizer assim, avalie se o homem é a si mesmo. A gente precisa parar e avaliar. Creio que essa parola é para isso, é para a gente avaliar. A gente fala tanto que a lei não existe mais, mas Jesus está trazendo uma aplicação tão prática e simples para o nosso dia a dia. E a gente precisa fazer essa limpeza. Quero agradecer aí essa levantada de bola, porque a gente tem que tomar cuidado com as consequências. Amém. Poxa, espera aí, deixa só colocar mais uma pulguinha aqui. O Chan falou da ceia, cara. E o tomar, o comer e beber os elementos da ceia indignamente, né? Lá em 1 Coríntios 11, quando essa citação aparece, às vezes, de uma forma superficial,
quando a Bíblia fala, né, 1 Coríntios 11, se não me engano, lá no 27, a palavra fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí coma do pão e beba do cálice. Às vezes de uma forma superficial, tá? Eu não estou dizendo errada, mas superficial, quase errada. É dito assim, o examine-se é para você ver se você tem pecado ou não. Meu, se for para eu ver se eu tenho pecado, ninguém toma ceia, cara. O examine-se não aponta direto para o pecado. Ele aponta para a origem do pecado. E para a origem que Jesus está desvendando neste primeiro episódio de Ouvistes o que foi dito, que é a questão relacional. Né? Tanto que, em 1 Coríntios, deixa eu abrir nele aqui. Em 1 Coríntios 11, se não me engano, lá no 22, antes do texto do memorial, segunda não, primeira, antes do texto do memorial da ceia, aqui, ó, é no 22 mesmo, Jesus fala assim, ó, não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei, não vos louvo. Paulo está dizendo o seguinte, ó, vocês têm que prestar atenção no outro. E aí vem o ensino da ceia. E depois do ensino da ceia, 23, 24, 25, 26, aí sim, vem o 27 e diz assim, ó, portanto, aquele que comer e beber desse cálice indignamente será culpado do corpo e réu do sangue. O 28, que é o examine-se, pois, o homem a si mesmo. O comer e beber indignamente, do 27, ele está intimamente ligado com o 22. O que é o 22? Observa o outro. Aí vem o ensino e depois vem a consequência. Se você comer indignamente, você vai ser réu. E interessante, né? O mesmo termo que Jesus usa lá no Sermão do Monte, quando ele fala você vai ser réu do juízo, Paulo está usando o mesmo termo aqui. Você vai ser réu, tá? Você vai ser culpado daquilo que o corpo e o sangue de Cristo representaram lá na cruz. Ou seja, aquele escrito de dívida de Colossenses 2,14, né, que foi cravado na cruz, que foi pago, né? Não vai estar pago. Se você não pensar no outro, se você não se consertar com o outro. O princípio da ceia é o princípio do ouvistes o que foi dito, não matarás. É o mesmo princípio. Não é diretamente ou exclusivamente o pecado. Né? Olha, se examine, porque se você estiver em pecado. Não. É lá a origem. Né? Porque o pecado, ele vai proporcionar qualquer dimensão de pecado, ele vai proporcionar que o outro sofra consequências por minha causa. Né? Então, mais uma vez, aí a gente volta lá no Sermão do Monte, mais uma vez, conserta. Então, se não tem conserto, a ceia é indigna. Como é que eu posso dizer que eu sou corpo? Porque a ceia é isso, né? Uma reafirmação de corpo. Como é que eu posso dizer que eu sou corpo se alguém tem algo contra mim? Se eu estou sujo com o meu irmão, né? Se o meu coração está sujo com ele ou o dele sujo comigo. Uma vez que eu entendo isso, eu resolvo isso. Quando eu resolvo isso, isso me dá dignidade para que eu possa participar da mesa e dizer, eu sou corpo de verdade. Amém. Outra parola profunda aqui, vamos ter que assistir umas 2 vezes para conseguir assimilar tudo, gente. Muito obrigado pelo tempo que você permaneceu aqui com a gente. Parola 135 chegando ao final. Valeu, Oráculo. Valeu, 04. Semana que vem nós vamos dar sequência com mais um trechinho do Sermão do Monte. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui o seu joinha, compartilha e nos ajude a divulgar esse canal, porque o nosso objetivo é fazer com que a palavra de Deus alcance lugares que a gente nunca sequer planejou. Um grande abraço para você. Siga-nos lá no Facebook, no Instagram.
siga no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, estamos no Spotify e no Deezer. E também uns recortezinhos de vez em quando lá no TikTok. Passa no nosso canal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu, meninos. Até a próxima. Tchau, tchau.